predestinação. Sem dúvida, esse é um dos assuntos mais importantes, no entanto, também um dos assuntos menos compreendidos da fé cristã. Não por conta da sua complexidade, mas por conta da construção e das arquiteturas teológicas que foram erigidas em torno dele, que mais ajudaram a desentender do que a entender aquilo que está escrito de fato. Tanto que existem pessoas que nem leem mais ou desconsideram os textos que fazem alusão a essa temática, como quem diz assim, esse texto fala de predestinação e passa batido. Por isso eu gostaria de animá-lo e de ajudá-la a voltar a meditar sobre esses ensinamentos eternos tão importantes, com a simplicidade do olhar do Evangelho. Com relação à predestinação, Paulo nos ensina que, primeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos predestinou. Você lê isso em Efésios, capítulo 1, versículo 5, versículo 11, 12, Romanos 8, versículo 28 e 30 e assim por diante. Paulo se utiliza da palavra proorizo para descrever essa ação do Pai. Proorizo é uma palavra grega formada por outras duas palavras. A preposição pro, que significa pré, antes, e horizo, que é um verbo, significa definir, determinar, marcar fronteiras ou limites. É da palavra horizo que deriva a nossa palavra portuguesa horizonte, por exemplo, que dá essa ideia de limites, né? De maneira que proorizo é a pré-delimitação, significa o pré-balizamento de alguma coisa, indica o fundamento de algo, suas referências basilares, a sua moldura. Em última análise, indica a natureza de algo. De modo que esse pré-fundamento nunca é algo em si mesmo. Ou seja, a questão não é se somos ou não predestinados. A questão é em que somos predestinados, ou melhor, em quem somos predestinados. Predestinação, portanto, se refere a um fundamento, a uma base na qual o Pai nos coloca, que é o mesmo que Jesus diz, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ou é a mesma coisa que dizer que Jesus é a pedra fundamental, a pedra de esquina. Ou ainda é o mesmo que dizer que Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, ele é o Bereshit, né? O Berosh, que é a primeira palavra da Bíblia, que a gente traduz por Gênesis no grego. Berosh significa na cabeça, no princípio, né? Literalmente na cabeça da criação está Jesus, está o Cristo, o Verbo eterno. E cabeça para o hebreu não tem esse sentido de intelecto que comanda o resto, mas daquilo que vem primeiro, aquilo que está no princípio. Logo, tudo aquilo que vem depois tem que estar de acordo com o que vem no princípio. A ideia do fundamento de um prédio, por exemplo. Então, predestinação tem a ver com esse universo de ideias que se relacionam ao fundamento, ao princípio das coisas. Quando se diz então que nós somos predestinados, está se dizendo que nós temos um fundamento que é eterno e, segundo Paulo, esse fundamento eterno é Cristo. De maneira que tudo o que vem depois tem que estar adequado a esse fundamento que é Cristo, tem que estar justificado a Ele. Por isso, o trono do Cordeiro e do Leão, lá no Apocalipse, ele é o centro do universo, ele é o centro de onde saem todos os julgamentos, de onde saem todas as ações eternas. Tendo esse contexto em mente, então veja, Paulo diz lá em Efésios 1:5 que o Pai nos predestinou em amor, ou seja, nosso fundamento, a nossa natureza é uma natureza amorosa. É por isso que a gente não ama porque Deus manda, a gente ama porque essa é a nossa natureza, a gente perdoa porque essa é a nossa natureza. E o que se diz é que Ele nos predestinou para a Ele, para a adoção de filhos em Cristo. Ou seja, por meio de Cristo, o Pai nos fundamentou na sua própria natureza, pois Ele nos fez filhos. De maneira que, se Ele é misericórdia, nós somos misericordiosos. Se Ele é paz, nós somos pacificadores. Se Ele é amor, nós somos perdoadores. Se Ele é justo, nós chamamos o inimigo de irmão. Se Ele é bom, nós nos alegramos. E essa é a nossa natureza, portanto, o nosso fundamento.
porque Ele nos predestinou, nos fundamentou nele próprio. Paulo diz ainda, lá em Efésios 1, 11 e 12, que Ele nos predestinou de acordo com seu propósito, para sermos para o louvor da sua glória. E a glória de um pai é que seus filhos sejam a expressão exata do seu ser, e esse é o propósito da relação de paternidade e filiação, que o pai transmita ao filho tudo o que lhe é próprio e que o filho se torne ou herde tudo o que o pai é. Sendo assim, o fundamento da nossa expressão existencial é a semelhança com o pai, ou seja, ele é a moldura da nossa expressão de ser, ele é o nosso horizonte existencial. Em uma frase, nossa predestinação é Cristo Jesus. Nosso fundamento é Cristo. A moldura de nosso ser, o nosso horizonte é Cristo. Nele temos a expressão máxima e exata e a realização de quem somos desde a eternidade em Deus. Por isso que se diz que Ele é a nossa esperança, o Alfa e o Ômega, porque nele estamos fundamentados, somos feitos na cruz nova criação. Agora, leia Romanos 8, 28 a 30, com a consciência limpa pela simplicidade do Evangelho e retome a alegria de meditar sobre a boa notícia da predestinação do Pai em Cristo Jesus para toda a humanidade.